Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Nick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para trazer um vídeo sobre teoria de uma série que será lançada no Disney Plus, Invasão Secreta. E a teoria que eu criei tá muito top e eu queria trazê-la para vocês. Então, vamos que vamos. A primeira coisa que vocês têm que saber é: há uma resistência Skrull na Terra. Os Skrulls primeiramente apareceram no filme Capitã Marvel. Só que lá eles não foram apresentados como nós vemos ele nos quadrinhos, porque nos quadrinhos eles são do mal. Só que no filme da Capitã Marvel eles apareceram como os corretos da história. E aí isso dividiu muitas opiniões. Contudo, agora nessa série Invasão Secreta nós vamos vê-los exatamente como eles aparecem nos quadrinhos. São pessoas do mal. Não necessariamente todos os Skrulls, mas essa resistência Skrull em específico. O Talon, que é o personagem que aparece no filme Capitã Marvel, que ajuda a Capitã Marvel e o Nick Fury, estava usando o rosto do Nick Fury aqui na Terra. E a prova disso está na segunda cena pós-crédito do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Aparece ele ligando para o Nick Fury. E aí aparece o Nick Fury no espaço. E ninguém sabia onde ele estava. Até que foi lançado o trailer do filme As Marvels, que nós descobrimos que ele estava na Saber, que é uma estação espacial. Nas HQs, se não me falha a memória, é Sword, que significa espada. Só que como eles estão no espaço, o Saber é sabre, fica um pouco mais característico. O que provavelmente aconteceu para que tudo tenha começado a dar errado para começo de conversa é que outros Skrulls aqui da Terra, a Resistência, também começaram a usar o rosto do Nick Fury. Por quê? Porque o Nick Fury era o chefe da maior organização de inteligência do mundo, que é a SHIELD. E através disso ele tinha acesso a inúmeras informações que talvez nem o presidente dos Estados Unidos conseguiria ter. E o nome da série é Invasão Secreta. Então eles usaram o rosto de pessoas que comumente têm acesso a essas informações. Basicamente seria algo normal. No primeiro e no segundo trailer do Invasão Secreta aparecem inúmeros corpos deitados em macas, cobertos por uma espécie de pano brilhoso. Eu, particularmente, não acredito que aquelas pessoas estejam mortas. A princípio, acredito que aquelas pessoas são figuras importantes. E por que eles pegariam figuras importantes e colocariam em macas? Porque como os Skrulls têm a habilidade de se transformar nessas pessoas, eles precisariam que essas pessoas ficassem afastadas e que ninguém as visse. Então eles o prenderam lá. E que tipo de figuras importantes seriam essas? Chefe de Estado, chefe de governo, governadores, deputados. Pegar essas pessoas para que os Skrulls tivessem acesso às informações que eles precisavam, sem que soubessem que são eles. Então eles prendem essas figuras importantes naquelas macas, usam a sua aparência para conseguir ter acesso a essas informações. A personagem que será interpretada pela Emilia Clarke disse para o Nick Fury: você não tem ideia do que prepararam para você. E aí, no primeiro e no segundo trailer, nós vemos um ataque a um comboio militar. O que com certeza haverá a morte de uma pessoa muito importante: o presidente dos Estados Unidos. E como eu tenho certeza disso? Simples. No primeiro trailer aparece um carro no meio desse comboio com uma placa 800002, que para quem não sabe é a placa do carro presidencial americano. Ou seja, o comboio é para proteger o presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos foi atacado. Há boatos que dizem que o general Thaddeus Ross, pai da Betty Ross, que já foi par romântico do Hulk, irá assumir a presidência dos Estados Unidos no filme Capitão América 4. Inclusive é o personagem que se torna o Hulk vermelho. Mas isso só irá acontecer caso aconteça no filme Capitão América 4. Mas nessa série, depois que o presidente morre, quem vai assumir? É o vice-presidente. Provavelmente o vice-presidente dos Estados Unidos já é um Skrull. Porque os Estados Unidos é uma das maiores superpotências do mundo. Então quem assume ela tem acesso a muitos recursos quase ilimitados. Então provavelmente os Skrulls, através desse ataque, vão usar o rosto do Nick Fury para associar ele à morte do presidente dos Estados Unidos. E tem como eu provar isso. No primeiro trailer do Invasão Secreta aparece o Nick Fury indo conversar com o Coronel James Rhodes, o máquina de combate. E antes que o Nick Fury pudesse chegar até o James Rhodes, tem vários seguranças vendo se ele não tem alguma faca, alguma arma, alguma coisa para proteger o James Rhodes. E eu fiquei me questionando, caramba, por quê? Se basicamente eles são amigos. E logo após que aparece a cena da conversa entre o Nick Fury e o James Rhodes, o Rhodes está de terno com o brasão dos Estados Unidos no terno. Aquele brasão tem um significado: pessoas que têm envolvimento com a Casa Branca usam aquele brasão dos Estados Unidos. Ou seja, o Coronel James Rhodes está trabalhando com a Casa Branca ou diretamente com o presidente dos Estados Unidos. E no segundo trailer aparece uma outra cena do Rhodes conversando com o Nick Fury, só que em um lugar totalmente diferente, parece um quarto de hotel. E o Rhodes vira pro Nick Fury e diz: você é o homem mais procurado do planeta. Ele também está de terno e ainda com o brasão de Estados Unidos no terno. O que provavelmente significa que a morte do presidente foi associada a Nick Fury.
Por isso parece que eles estão conversando escondido, para que as pessoas não saibam que o James Rhodes, que trabalha na Casa Branca, está conversando com o suposto assassino do presidente, senão ele seria preso. Só que um ponto me chamou muita atenção. O James Rhodes diz: você é o homem mais procurado do planeta, e não dos Estados Unidos. Então eu fico pensando, caramba, ele, entre aspas, só matou o presidente dos Estados Unidos. Então por que ele é o mais procurado do planeta e não só dos Estados Unidos? No início, basicamente, do segundo trailer, aparece o líder da resistência Skrull explodindo Moscou, que é a capital da Rússia, que é uma outra superpotência. Parece que os Skrulls estão cometendo vários crimes ao redor do mundo com o rosto do Nick Fury. E através de tudo isso, todas essas acusações, o Fury vai ter que provar a sua inocência. E no finalzinho do primeiro trailer, você escuta a voz do Nick Fury dizer assim: eu sou a última pessoa que está entre eles e o que eles querem. E aí o Talon pergunta para ele assim: e o que eles querem? E aí o trailer acaba. Ou seja, os Skrulls estão indo atrás de alguma coisa que o Nick Fury sabe o que é, e ele é a única pessoa que pode impedir que isso aconteça. Só que não dá para ele confiar em qualquer pessoa, porque ele não sabe quem é Skrull e quem não é. E é por isso que esse trama vai ser espetacular. É uma pegada de trama político, sabe? Mais pé no chão, mais palpável, com um pouco de tramas alienígenas. Então, cara, tá muito gostoso da gente poder ver isso. Tipo, tá com uma pegada tipo Capitão América, cara. Os filmes do Capitão América são excelentes nessa pegada. Então, cara, eu tô muito ansioso pra isso. Mas eu tenho uma teoria do que eu acho que é que os Skrulls estão indo atrás e que o Nick Fury é o único que pode impedir. Nós sabemos que os Skrulls, eles têm poderes de mudar de aparência. Ou seja, eles podem aparecer comigo e com você. E é o único poder que eles têm acima dos humanos. Contudo, o líder da resistência Skrull, ele é um super Skrull. Porque as cenas que ele tá fazendo coisas como esticar um braço e vem vários tentáculos no braço, que normalmente um Skrull não faz. Então como aquele cara, que é o Super Skrull, tá conseguindo fazer aquele tipo de coisa? Alguma coisa atualizou o DNA daquele Skrull para fazer com que ele conseguisse fazer uma coisa daquelas. E eu acredito que é atrás disso que os Skrulls estão indo para conseguir tomar a Terra. Soro do Super Soldado. Eu sinceramente acredito que o que atualizou o DNA daquele Skrull, transformando ele num Super Skrull, é o soro do Super Soldado. Porque ele dá poderes para um ser humano. Ou seja, olha como é que o Steve Rogers ficou. Então imagina para uma pessoa que já tem uma certa mudança no DNA, que são os Skrulls. Imagina o que um soro do Super Soldado poderia fazer com eles. Só que para nós entendermos isso um pouquinho melhor, precisamos voltar um pouco na série Falcão e Soldado Invernal. Hoje nós já sabemos que a Sharon Carter é o mercador do poder. E a Sharon contrata um homem chamado Dr. Nigel, que anteriormente foi contratado pela CIA para recriar o soro do super soldado que vinha do DNA do Isaiah Bradley, que é o Capitão América Negro. Só que depois o Thanos veio dar um estalo e o Dr. Nigel desaparece, então o projeto foi abandonado. Quando o Hulk consegue dar o estalo e trazer todo mundo de volta, o Dr. Nigel volta, só que a CIA já tinha cancelado o projeto. Então o mercador do poder, Sharon Carter, contrata ele para que ele pudesse recriar, e ele conseguiu fazer. Só que com a ajuda do Sam e do Bucky, eles conseguiram destruir todas aquelas formas. Inclusive, o Zemo matou todos os super soldados que faziam parte do grupo chamado Apátrida, que era um grupo terrorista que lutava contra o governo que esqueceu as pessoas que ficaram, ou seja, as pessoas que não foram blipadas. Só estavam preocupadas com as pessoas que voltaram. A agente Sharon, que é o mercador do poder, está em Madripoor porque ela ajudou o Capitão América quando ele era um foragido dos Estados Unidos, então ela teve que fugir para conseguir se proteger, senão ela seria presa. Só que no último episódio da série Falcão e Soldado Invernal é descoberto que ela foi perdoada pelo governo dos Estados Unidos por ter ajudado o Bucky e o Sam. Quando ela sai de uma espécie de tribunal de justiça, ela liga para alguém e diz: o soro do super soldado saiu do cardápio, mas nós teremos acesso a todo tipo de protótipo e armas do governo dos Estados Unidos. Então basicamente dá a entender que não existe mais soro do super soldado. Contudo, ainda há mais 3 possibilidades de ainda termos soro do super soldado. A primeira possibilidade é através do sangue do Isaiah Bradley. Como a CIA contratou o Dr. Nigel para tentar recriar o soro do super soldado através do seu sangue, provavelmente a CIA ainda tem o sangue dele. E é basicamente contratar um doutor que possivelmente consiga concentrar todo aquele patógeno no sangue dele e conseguir recriar o soro do super soldado. Segunda possibilidade, através do Bucky, o soldado invernal. O Bucky, quando era o soldado invernal e trabalhava para Hydra, ele ficava na Rússia, na Sibéria, que inclusive é o lugar onde o líder da resistência, Skrull, explode.
Moscou. Ou seja, provavelmente os russos têm o soro que o Dr. Amenzola criou e aplicou no Buck. Inclusive, no começo do primeiro trailer, aparece o Nick Fury indo conversar com a agente Maria Hill. E quando o Nick Fury entra nesse bar e fecha a porta, a placa está escrita em russo. Ou seja, o Nick Fury está na Rússia. Também no primeiro trailer, algumas cenas à frente, aparece uma mulher abrindo uma porta, que eu acredito que é a Emilia Clarke, e parece que tem uma espécie de local onde eles fazem experiências. E logo na porta também está letras russas, ou seja, eles estão na Rússia. Então, muito possivelmente, o soro que o Amenzola criou para aplicar no Buck é o que o Super Skrull está indo atrás para poder alterar o seu DNA e se tornar um Super Skrull. E a terceira e última possibilidade, que eu acredito eu que é a mais possível de se acontecer, ainda tem um grupo de pessoas que tem uma espécie de soro de super soldado, que é o Exército dos Estados Unidos. Cara, de onde você tirou isso? Do filme Incrível Hulk. O General Ross aplica uma espécie de soro do super soldado no Emil Blonsky, que se torna o Abominável. E aí o General Ross pergunta pro Emil Blonsky, por que você não se aposenta e vira capitão, não sei o que? E ele diz, não, eu sou um combatente. E se eu pego o que eu sei hoje no meu corpo de 20 anos atrás, seria alguém com quem eu não brigaria. E aí o General Ross diz pra ele, posso conseguir algo parecido pra você. E aí que vai pra cena em que o General Ross vai até uma espécie de local onde guarda armas biotecnológicas do exército, e quando ele chega lá, está lá escrito Indústrias Stark. E o desenvolvedor é o Dr. Rammstein. Que, para quem não sabe, o Dr. Joseph Rammstein é o doutor que criou o soro do super soldado que aparece no filme Capitão América. Na verdade, o nome dele é Abraham Erskine. Contudo, quando ele foge da Alemanha nazista com a ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos forja a sua morte e aí ele assume o pseudônimo de Joseph Rammstein. Ou seja, o exército dos Estados Unidos tem uma subespécie do soro do super soldado criado pelo Dr. Joseph Rammstein. E nós podemos ver que funciona muito bem quando nós vemos a luta entre o Hulk contra o Blonsky no campus daquela universidade. Ou seja, colocar todos aqueles crimes e assassinatos em cima do Nick Fury é fazer com que ele fique preocupado em fugir dessas superpotências do que estar preocupado em impedi-los de chegarem ao que eles querem. Porque nós só temos um Super Skrull. Imagina se toda a resistência Skrull forem Super Skrulls. Quem vai conseguir impedir esses caras? Quase ninguém. E se eles conseguirem o soro do super soldado para atualizar o seu DNA, todos eles forem Super Skrulls, eles conseguem tomar toda a Terra. E a única pessoa que sabe disso é o Nick Fury, por isso eles precisam impedir que ele os impeça. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que você acha, se você concorda com a minha teoria, se você acha que a minha teoria é maluca ou se você tem uma teoria totalmente diferente. Então é isso, rapaziada, esse é o canal Enic Black, tamo junto!